E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Vou começar com uma notícia que está em destaque no OneFootball, tá? Que é a respeito da possível contratação do volante Foguinho, jogador de 27 anos que atualmente defende aí o Criciúma. Mas qual seria esse problema, né, que cita na matéria que o Cruzeiro tem que resolver para contratá-lo? É uma dívida que o clube tem em 2016 de quando contratou o lateral direito Ezequiel. Cruzeiro e Criciúma divergem sobre o valor dessa dívida, tá? Mas está na casa entre 200 e 300 mil reais. O Cruzeiro fala que é entre 200 e 250, o Criciúma fala que é 300 mil e os clubes estão negociando então para trazer o Foguinho. Como é que ele viria para o Cruzeiro? O Foguinho renovaria o seu vínculo com o Criciúma e viria para o Cruzeiro emprestado até o final desse ano com o valor fixado para compra. E o Criciúma quer como uma compensação, a gente não sabe aí se vai ter algum dinheiro envolvido, mas eles querem 5 jogadores do Cruzeiro emprestados, o que eu acho uma coisa meio absurda, mas ainda assim eles pediram aí empréstimos de 5 atletas. 3 desses nomes foram revelados: lateral direito Luiz Gustavo, lateral esquerdo Marcelo Hermes e o volante Guilherme Liberato. Não encontrei detalhes de como seria a divisão do salário desses atletas, né? Se, por exemplo, os jogadores que o Cruzeiro emprestar, a gente vai ter que continuar pagando salário, porque aí acho que seria cagada, mas a negociação tá rolando e sim, pode ser que o Foguinho seja logo anunciado aí como novo jogador do Cruzeiro. Qual é a característica de jogo desse rapaz? Ele já não é nenhum garoto, né? Tem 27 anos. Ele é um meio-campista que, assim, para usar um inglês desnecessário, né? Ele era o tal do box-to-box. Ele é aquele volante que ajuda na marcação, no momento sem bola, mas também tem uma chegada importante ao ataque. Na última Série B ele jogou 20 partidas, marcou 3 gols e deu uma assistência para gol. Mas aí a gente pode pontuar também que ele tomou 7 cartões, sendo 6 amarelos e 1 vermelho. Eu até entendo a busca do Adilson por mais um volante de intensidade, porque quando a gente olha para as características do nosso plantel hoje, o Adriano, o Felipe Machado, o próprio Ariel Cabral, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, e até mesmo o Pedro Bicalho, eles não têm essa característica de correria, né, de box to box. E a gente tem o Jadson, que tem esse estilo de jogo, né, mais segundo volante, que aguenta mais o tranco, a correria da partida. A maioria dos nossos volantes são mais atletas de posicionamento, construtores, né, de mais qualidade de passe. Então sim, faz sentido trazer um outro jogador desse estilo. O Foguinho tem aí a vantagem de alguma experiência em Série B, é um jogador que entende mais a competição e até pode compor. Eu não vou falar que é uma contratação boa ou ruim, porque sendo bem sincero, eu não conheço o futebol do rapaz, o máximo que eu vi foram alguns vídeos. Mas se for pra gente contratá-lo, se livrar de algumas peças que não tem espaço no elenco hoje, como o caso do Marcelo Hermes, né, e não envolver nenhuma grana na história, pode até ser útil. Eu acredito que se o cara vem motivado para ajudar o Cruzeiro, certamente poderá fazer isso. E gosto muito da ideia do empréstimo com valor fixado, porque se o camarada render bem, a gente pode pensar em mantê-lo pro ano que vem. Se ele fizer um trabalho ok ou não for bem aqui com a camisa de um time tão grande, né, como é o caso do Cruzeiro, aí o ano que vem ele retorna pro Criciúma e segue a vida dele. Essas e outras notícias estão disponíveis no OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. A respeito do volante Ederson, a gente já tem aí mais ou menos os detalhes dessa negociação que o empresário do atleta André Cury está fazendo com a diretoria do Cruzeiro para tentar levar o Ederson definitivamente embora, e também já chegou a informação de qual seria a contraproposta do Cruzeiro, tá? O que os empresários ofereceram foi basicamente 2 milhões de reais em espécie na mão do Cruzeiro, um abatimento de 3 milhões e 800 mil reais numa dívida que o Cruzeiro tem com esse empresário André Cury. Além disso, seriam retiradas tanto as dívidas trabalhistas do David, né, jogador que está lá no Fortaleza e inclusive deu o cartão de visitas com a bola na trave, e também seria retirada a ação do volante Ederson na justiça, além de um perdão de tudo que está atrasado referente aos jogadores, salário, 13º, FGTS e tudo mais, porque o Cruzeiro pagou parte do Ederson, mas ainda tem alguma coisinha atrasada. E no caso do David, o Cruzeiro não pagou nada, tem muita coisa atrasada com ele. E segundo informações até lá do Samuel Venâncio, né, o Cruzeiro teria pedido aí nessa contraproposta 1 milhão de reais a mais na mão para fazer essa liberação dos atletas, e essa nova reunião entre as partes deve acontecer amanhã, e tô torcendo muito para que essas novelas acabem de uma vez por todas. Pensando de maneira fria, o Ederson pode valer muito mais? Sem dúvida, ele é um jogador que tem boa qualidade técnica e pode ser vendido aí por 8, 10 milhões de euros, acredito que sem muita dificuldade. Mas quando a gente observa a situação que o Cruzeiro vive hoje, a necessidade de grana e as questões judiciais, porque, por exemplo, no caso do Ederson, eu acredito que o Cruzeiro ganha na justiça, o Cruzeiro não vai perder essa.
essa. Mas no caso do David, é derrota certa. Tem gente falando que o Ederson gostaria de voltar a jogar no Cruzeiro, o empresário dele fala que não é o caso, que o jogador quer ir embora, e o empresário também quer tirar o jogador do Cruzeiro, isso está muito nítido. Eu acredito que hoje o melhor cenário para todo mundo seja fazer um acordo, vai Ederson embora, retiração, acaba com essas novelas, porque vão ser problemas a menos. Tecnicamente o Ederson é um bom jogador, ninguém discute isso, mas se vem esse rapaz do Criciúma, esse Foguinho, motivado aí, dando sangue para ajudar o Cruzeiro, para fazer o nome dele no futebol, esse cara vai nos ajudar muito mais do que um Ederson jogando meia bomba. Torço muito para que essa história acabe amanhã, que o Cruzeiro e o André Cury finalizem logo esse acordo, que paguem mais esse R$1 milhão aí, até porque R$3 milhões hoje é meio que a folha salarial do Cruzeiro, considerando apenas os atletas que estão no elenco, né? Então é uma grana que certamente já daria uma segurança maior pra gente no próximo mês, e o Cruzeiro hoje é um time que sim, tá contando dinheiro e a gente não pode ter vergonha de admitir isso. Com relação ao André Cury, se ele participou de rachadinha com um jogador, com o Itair Machado, se ele fez coisa errada ou não, é só a Polícia Civil e o Ministério Público que vão poder apurar e provar alguma coisa. O que o Cruzeiro tem que fazer é resolver a situação urgente que a gente tem. 2 ações da justiça, débitos grandes com esses atletas aí, e é muito melhor que os caras vão embora, acaba esse problema, a gente não vai dever nada para eles. Com relação aos ex-clubes, né, o Desportivo Brasil e ao Vitória, na proposta aí do empresário também, o Cruzeiro não vai ter problema com esses clubes, porque quem tinha percentual dos atletas vai continuar tendo nos seus novos times, e vamos nos preocupar com quem quer estar no Cruzeiro. Tá? Com relação à Copa do Brasil, ontem nós tivemos uma partida entre Vilhenense e Boa Esporte, né? Ficou empatada por 1-1. Com isso, o Boa Esporte se classificou. Se porventura o Cruzeiro passar do São Raimundo de Roraima, jogo que faremos na próxima quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta então na próxima fase da Copa do Brasil o Boa Esporte. Uma boa notícia, o Cruzeiro divulgou aí que realizou com um dia de antecedência, né, o pagamento de todos os atletas do elenco profissional e também dos funcionários do administrativo. Ainda tem alguma pendência com alguns atletas de salários do ano anterior, tem alguma questão de FGTS também que vários jogadores não receberam, mas é sempre importante fazer a ressalva que os jogadores que estão acertando suas rescisões, caso aí de Rodriguinho, de Fred, Dedé, esses caras de altíssimos salários, eles não estão recebendo e nem vão receber, tá? A partir do momento que já ficou definido que os atletas não vão ficar no Cruzeiro, o que estão acertando agora é uma forma de rescisão com eles, né? Para onde esses caras vão e como é que o Cruzeiro vai pagar tudo que deve para eles, o que certamente vai ser parcelado a partir do ano que vem, até porque esse ano o Cruzeiro não vai ter condição de pagar esses atletas. Então eles não estão recebendo, mas aqueles que estão engajados com o Cruzeiro estão com salário em dia. A respeito do Ariel Cabral, está praticamente definido que ele vai continuar no Cruzeiro. O jogador acertou a readequação salarial, vai ganhar na casa de R$150 mil durante essa temporada 2020, e o resto do salário dele, né, dizem que o salário dele é na casa de R$500 mil, é mais de 400 mil em carteira e tem também um percentual de direito de imagem, mas o resto desse salário o atleta vai receber a partir de 2021. Entretanto, o contrato do Ariel Cabral ele não foi renovado como o atleta queria, tá? O Ariel segue tendo contrato com o Cruzeiro até dezembro desse ano, mas vai receber o valor que ele tiver a receber do clube, né? O valor que está acertado em contrato, parcelado a partir do ano que vem. E só mais uma ressalva, né? Como eu até já noticiei na live de ontem, o Ariel Cabral recebeu mais 30 dias de licença do Cruzeiro, vai ficar então até início do mês de março na Argentina, resolvendo questões particulares. Essas questões não foram informadas em nenhum momento, tá? Mas acredito que deve ter algo relacionado à saúde de algum familiar, porque o Ariel Cabral, nesses quase 5 anos de Cruzeiro, se a gente considerar desde o início, ele nunca foi um jogador de faltar treino, de fazer qualquer sacanagem ou de ter qualquer indício de não ser um bom profissional. A gente pode criticar a lentidão dele, pode não gostar do futebol dele, mas bom profissional ele sempre pareceu ser. Então deve ser alguma coisa grave realmente, e aí no início do mês de março ele volta ao Cruzeiro, se reapresenta e vai ser integrado ao grupo. Se porventura algum clube quiser o Ariel Cabral, o Cruzeiro certamente não vai se opor à liberação do atleta, mas nesse momento a informação é que ele será integrado e vai jogar pelo Cruzeiro em 2020. Nessa quinta-feira à noite, dia 6 de fevereiro, acontecerá a reunião do Conselho Deliberativo para apreciar e aprovar o balanço referente à temporada 2018, aquele que foi revisado, né, e o valor da dívida do Cruzeiro, que era inicialmente de 520, foi apurado aí para 534 milhões de reais ao fim de 2018. O balanço de 2019 ainda deve demorar mais um pouco, né? Ali para abril que a gente deve saber os números da atual dívida do Cruzeiro, certamente serão muito piores que isso. E outra questão que deve ser discutida nessa reunião de hoje é um requerimento do Hermínio Lemos, né? Que era o vice-presidente do clube na gestão do Wagner Pires,
que solicitou que seja feito aí uma auditoria em todos os mandatos do Cruzeiro nos últimos 30 anos. Hermínio Lemos, para quem não sabe, é um dos notórios membros aí da famigerada Família União, o grupo que quase acabou com o Cruzeiro, né? Aí eu tenho um pouco de dúvida nessa história, porque olha só, eu sou totalmente a favor de que se tenha mais transparência nos processos e que a torcida saiba de tudo que acontece dentro do Cruzeiro. Mas vamos parar para pensar, uma auditoria hoje sendo feita de mandatos de 30 anos atrás, ela teria algum efeito prático? Ela vai ser bem utilizada? Os responsáveis por alguma irregularidade vão ser punidos ou a gente vai só jogar dinheiro fora? Porque até onde eu sei, esse processo de auditoria não é uma coisa simples, muito menos uma coisa barata. Imagine então recuperar documentos aí de 30 anos, coisas que não estão digitalizadas provavelmente. Enfim, tenho minhas dúvidas, acho que isso tem muito mais caráter eleitoreiro e tudo que vem desse tipo de gente eu tenho os dois pés atrás. Por fim, pontuar mais uma vez sobre as dívidas na FIFA. O pessoal do Super Esportes teve acesso aí aos valores que o Cruzeiro deve na FIFA e pontuando, né, quando vence cada uma das dívidas, as causas de cada atleta. Eu vou deixar inclusive na descrição o link para você ver caso a caso aí, porque tem tudo bem detalhado na matéria. Mas simplificando aí, até março, mês que vem, o Cruzeiro tem que pagar 2,5 milhões de reais referentes a uma dívida da contratação do William Bigode, né, em 2014. Na época foi junto ao Metalist, o Metalist acabou, enfim, acabou sendo assumida essa dívida pelo Zorya, que é também um clube da Ucrânia, então até mês que vem o Cruzeiro tem que quitar isso. Mas em março nós também temos que pagar outras ações, porque no dia 1º de abril vencem algumas ações na FIFA, tá? O valor total delas é superior a 22 milhões de reais. Aí o Cruzeiro tem alguns meses de folga, tá? E lá no mês de setembro tem que pagar um valor de quase 19 milhões de reais referentes mais a algumas ações. Tem até mais uma parte do William, tem algumas ações que são divididas o valor também. Enfim, então setembro tem mais esse valor alto e aí tem um chorinho ainda pra gente pagar em 2022, coisa de 4,5 milhões de reais. E aí como é que funciona essa história? Se não pagar vai ser rebaixado pra Série C? Depende, né? Porque cada ação tem o seu julgamento e aí se você não paga, a penalidade pode ser, por exemplo, perda de pontos, por exemplo, proibição de contratar, por exemplo, rebaixamento para divisão inferior. Se você pagar a dívida dentro do prazo devido, tá tudo certo, você não toma punição nenhuma, mas achei importante que o pessoal do Super Esportes conseguiu detalhar bem pra gente ter a ideia aí de quando vence cada uma das dívidas do Cruzeiro. Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Só reforçando o convite aí, que eu participei do podcast Clássico Mineiro lá na Globo Minas, tá? E vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não teve oportunidade, quiser conferir lá. A resenha que a gente teve aí com o Rogério Correia, né, que é narrador da Globo, com a Laura Rezende, que é jornalista lá do Globoesporte.com, e também com o Betinho, que era representante do nosso rival, ele participa lá do Fala Galo. Mas por hora ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!